Olá você, tudo bem? Estamos entrando no ar com o programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Eu sou o Claudilei Santos e a partir de agora a gente traz as colunas do programa, informações e sua participação também pelo nosso WhatsApp. Anote aí 41, o código de área, estamos em Curitiba, 99658-6981. E como sempre, começamos o programa com uma frase de otimismo, pensamento do dia, que hoje diz assim: enquanto houver força e fé para lutar, não haverá obstáculos insuperáveis. Muito bem, no programa de hoje o Dr. Vitor Hugo Loureiro conversa com o Dr. Danilo Fontenelle Sampaio, juiz da 11ª Vara Federal do Ceará. Novo colunista, ele vai falar sobre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Tá muito interessante essa entrevista, vale a pena você continuar com a gente. Ainda saberemos CNJ dá prazo para a juíza da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Gabriela Hart, explicar o oferecimento ao governo federal de 500 milhões de reais para o combate da pandemia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E ainda, Justiça do Trabalho proíbe despejo de família de imóvel da empresa durante a pandemia. Senhoras e senhores, nas colunas teremos o Direito Animal com o juiz de direito Vicente de Paula Taide, ainda o Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, o Direito do Trabalho com a doutora Andréa Arruda Vaz, o programa em loco com a doutora Janaína Chiaradia, que daqui a pouquinho vai falar com a gente. Além, claro, do doutor Vitor Hugo Loureiro, que está ao meu lado, muito advogado, radialista, apresentador desse programa. Aproveitar para dar o crédito também ao nosso querido Ney, que faz a produção do programa de vídeo também. Produção. Tudo que vocês estão vendo aí, os efeitos especiais aí, comerciais, breaks, tudo o Ney que faz a produção do começo ao fim do programa. Ele e a sua equipe, não é? Olá, doutor. 53º programa pela Rádio Blitz, Exato. Blitz do Sucesso, e o 8º programa já na CWB TV. Olha, tá indo bem. Estamos fluindo. Estamos aí entre erros, acertos, estamos com a sua participação, as suas sugestões, né? Estou fazendo aí uma coisinha diferente hoje aí, nesse momento que nós estamos fazendo hoje, claro, a gravação do programa, também criamos uma live que está aqui pelo Facebook, né, no grupo Sinap no Ar, o grupo no Facebook. Então as pessoas estão assistindo aí o making off, né, os bastidores do programa. Gente, como fazemos início de cada programa, invocamos a Deus e pedimos a proteção de Deus a todos que assistem e ouvem o nosso programa Sinap no Ar. A direção da Rádio Blitz, em nome do Lucas Bauerman e do Zanderlei Justus, também em nome da CWB, da direção da CWB, em nome da Eliane, coordenadora. Que Deus abençoe a cada pessoa que assiste, as suas famílias, e que tenha uma semana maravilhosa. Vamos lá, as notícias não param, e eu queria agradecer muito. Semana passada tivemos a grande entrevista com o presidente da OAB, Cássio Lisandro Teles. Deu muita repercussão, muita gente elogiando, agradecendo. Foi uma conversa franca, foram 3 blocos do programa. E nós achamos tão interessante, os pedidos foram tantos, que nós na semana que vem, vamos repetir essa entrevista. Ela ficou muito boa, o pessoal pediu, insistiu, alguns pegaram só o começo ou só o final. Então, para assistir novamente, nós vamos fazer. E já vou combinando com você a seguinte: na próxima semana, nós só vamos fazer esse bloco de abertura. E logo já no segundo bloco começa a entrevista com o presidente da OAB do Estado do Paraná, Cássio Lisandro Teles, tá? Agradecemos a toda a OAB, o apoio, a divulgação, foi divulgado no site da OAB, no Instagram da OAB, não é? E também hoje, logo em seguida, no próximo bloco, eu já quero anunciar desde logo, nós temos aí uma entrevista com o Dr. Danilo Fontenelle Sampaio, da 11ª Vara Federal Criminal lá do Ceará, e ele é especialista
como é professor universitário, tem doutorado, vocês vão conhecê-lo, em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é especialista nessa matéria. E vocês veem que coisa interessante, você é advogado, advogada, nós temos um grupo, hoje em torno de 100 advogados, tivemos até mais de 100 advogados, nesse mesmo número do SINAP, no 41 99658 6981. Então você, advogado, advogada, quiser participar do nosso grupo, só passar uma mensagem, falou, por favor, me incluir no grupo, porque aqui quanto mais gente tiver, melhor. Nesse grupo, vocês vão me antecipar já na reportagem, está lá, apareceu um dos advogados, botou essa matéria em slides, falando de crimes de corrupção, e eu assistindo esses slides, até uma matéria longa, são 450 slides que eu li, deu uma passada, e ao final tinha esse contato do Dr. Danilo Fontenelle, e eu fiz contato com ele, conversei, gentilmente ele aceitou a proposta, vocês vão ver aí na entrevista, para ser o nosso colunista falando desse assunto, que como o Santos falou, está na moda ainda, corrupção, lavagem de dinheiro, apesar de todo o trabalho da Lava Jato, ainda tem muito o que fazer, e ele vai nos trazer informações nesse sentido, tá bom, gente? A notícia não para, vamos aí a primeira notícia muito interessante, que é o seguinte: Justiça do Trabalho proíbe despejo de família de imóvel da empresa durante a pandemia. Vamos lá, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso indeferiu o pedido de despejo de imóvel da BRF, ocupado por um casal de ex-empregados daquele frigorífico. Conforme a juíza Rosiane Cardoso, que proferiu a decisão na vara de trabalho de Lucas do Rio Verde, o despejo nesse momento vai de encontro às medidas de distanciamento social recomendadas pelo Ministério da Saúde, devido ao estado de calamidade pública provocada pelo Covid-19. Ainda de acordo com a magistrada, apesar do fim do vínculo de emprego e do início da inadimplência dos aluguéis serem anteriores à pandemia, os direitos patrimoniais não devem se sobrepor ao direito à vida, à saúde e à moradia, notadamente no atual cenário de avanço da doença. Concluiu assim a juíza, entre aspas, assim sendo, o interesse da coletividade e da saúde pública devem prevalecer sobre o interesse privado patrimonial, deixando registrado, no entanto, que do outro pedido poderá ser apresentado após o fim das atuais medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo local. A sentença determinou, todavia, que os ex-empregados paguem ao frigorífico todos os aluguéis atrasados, que vão desde agosto de 2018 até o mês atual, além dos que se vierem a vencer até a data da desocupação do imóvel. Por fim, ainda condenou o casal a pagar os honorários sucumbenciais ao advogado frigorífico no importe de 5% sobre o valor devido ao final do processo. A competência da Justiça do Trabalho aqui que é importante, hein? Vem para julgar esse caso, foi esclarecida pela magistrada ao lembrar que a Emenda Constitucional 45 de 2004 incluiu as relações de trabalho e não só de emprego dentre os temas a cargo da Justiça Trabalhista. O conflito em questão envolve um imóvel funcional alugado pelo frigorífico para servir de moradia a seus empregados, durante, claro, o contrato de trabalho. Ao dar início à ação, a BRF denunciou a permanência irregular dos dois empregados no local após a extinção do vínculo empregatício e pediu a condenação deles ao pagamento dos aluguéis atrasados e a emissão de uma ordem de despejo, tirando aquele casal do imóvel. Disse ainda a juíza, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso, que, dessa forma, o contrato de aluguel em discussão tem relação direta com o contrato de emprego e, por consequência, os pedidos de desocupação do imóvel e de aluguéis no período irregular.
Entenderam, pessoal? Essa é a notícia muito importante, quer dizer, resolveu uma questão do trabalho, mas manteve aquele casal morando, né? Porque, notadamente, já foi demitido, já está com dificuldade para ir para um outro lugar, no meio dessa pandemia toda, que fique lá morando até essa situação se modificar, se reverter, né? Aqui vai até um pequeno conselho, né? Eu, como fui síndico já 3 vezes já no prédio, no edifício onde eu moro, aqui em Curitiba, também no apartamento na praia, também fui 3 vezes síndico lá. Lá na praia tem uma situação diferente, que normalmente tem as pessoas que moram, o caseiro, nos prédios, né? Pessoas que tomam conta. Então, qual foi a nossa sugestão na época? Que se fizesse o seguinte, que o contrato, as pessoas faziam, ao meu modo de ver, erradamente, um contrato de locação, né? Um contrato de locação. Na verdade, a sugestão é que seja feito um contrato de comodato, ou seja, um contrato que é o empréstimo gratuito da unidade para o cidadão morar, atrelado ao contrato de trabalho. Ou seja, vencido o contrato de trabalho, havendo a demissão, tem-se que entregar o imóvel imediatamente. Alguns prédios faziam um contrato de locação com esse empregado, que seria o caseiro, e depois tinha uma certa dificuldade, porque existem casos que, ao ser demitido, ele mantinha morando, depositando aquele valor em juízo, para evitar o rompimento do contrato locatício, ok? Fica aí a dica, é uma dica, vamos pensar no assunto. Como é que está o nosso tempo? Já vamos para o intervalo? Gente, não percam agora essa entrevista logo após o nosso primeiro break aí do Dr. Danilo Fontenelle, tá? Já voltamos, gente.